Uma vez, boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 12 de março de 2018. Declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária do exercício de 2018, da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino do município de União da Vitória. Nesse chão do meu grande Brasil, quero ler-te tão grande e radiante, como é o teu céu de anil. Nesta terra nosso grandioso, chapalante banha feliz, abraçando teu povo brilhoso, a estrear tua alma de luz. União da vitória, nos abrigas tão gentil. União da vitória, és um braço do nosso Brasil. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior e, não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas. Solicito à vereadora pastora Sandra para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos, capítulo 136, versículos 1 e 2. Correspondências recebidas das lideranças partidárias. As lideranças partidárias representadas nesta Casa de Leis pela vereadora Alandra Roveda Grando, vereadores Gilmar Carlos Pogogelski, Emerson de Souza, Albino Schwerzowski, Diego dos Santos, Juarez Leandro de Oliveira e o vereador Jair Brunhago. Informam ao presidente da mesa diretora que acordam com a inclusão e discussão em turno único, com dispensa da redação final, na 5ª reunião ordinária do dia 12/3 de 2018, dos projetos de lei ordinária, de número 3/2018, do Poder Legislativo, e o projeto de lei número 10/2018,
de autoria do Poder Executivo. Do vereador Diego dos Santos. Venho, por meio desse, solicitar a retirada do projeto de lei ordinária de número 2/2018, de minha autoria, do expediente. Sem mais, para o momento, desde já agradeço pela compreensão. Ofícios do Executivo. O ofício número 267/2018, encaminhando o projeto de lei número 11/2018 para devida apreciação em regime de urgência. Projeto do Executivo. Projeto de lei ordinária número 11/2018 do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício de 2018, com recursos provenientes de matéria do Legislativo. Indicações. Número 9/2018, do vereador Emerson de Souza, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente o mais breve possível, envie uma equipe para realizar a manutenção das ruas dos lírios, das palmas, das babosas, dos gerânios, dos girassóis, das jasmins, das orquídeas, das margaridas e das violetas, todas no bairro Jardim Roseira, e das ruas Alfredo Spantic, Emanuel Freitas, Félix Durdim, João Luciano Geraldo, Carlos e 21 de abril, do bairro São Luís. Todas estas vias estão em péssimo estado de conservação, gerando transtornos e prejuízos à população. Número 10/2018, do vereador Fernando Edgar Vir, ao senhor prefeito municipal, verifique junto ao senhor Augusto Muck, responsável pelo departamento que realiza a pintura das faixas de pedestres e sinalizações horizontais nas ruas de União da Vitória, a possibilidade deste serviço ser realizado à noite, a exemplo de nossa cidade vizinha, Porto União. Justificativa. Sabemos da importância e agradecemos a realização desse serviço, porém, houve muitas de munícipes referente ao horário em que está sendo executado durante o dia, causando transtornos e engarrafamentos no trânsito, principalmente em horários de pico. Realizando esse serviço no período noturno, o impacto sobre o tráfego de veículos é mínimo, além de trazer mais segurança e conforto aos trabalhadores, pois não precisam realizar a pintura sob o calor escaldante do asfalto. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Então, esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes e os projetos que deram entrada nesta reunião ordinária são despachados para as comissões para os devidos pareceres. Solicito à vereadora pastora Sandra se há algum dos edis inscritos para o horário do expediente o uso da palavra. Encontra-se inscrito na tribuna o senhor promotor de justiça, doutor Júlio Ribeiro de Campos Neto, e o senhor juiz de direito, doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocani, e o vereador Jair. Convidamos, então, para fazer o uso da palavra o doutor Júlio Ribeiro de Campos. Meus caros amigos, é uma tremenda alegria que estou aqui no dia de hoje,
especialmente porque todos já têm plena consciência do comprometimento e do trabalho parceiro da Promotoria de Justiça e também do Juizado da Infância. Especialmente aí com a Câmara dos Vereadores, já tive a satisfação de vir participar de audiências públicas, debatendo relevantes para a nossa sociedade. Então, consigno aqui inicialmente a minha grande alegria de estar aqui e desejo aí que os trabalhos desta noite aí para todos os senhores rendam bastantes frutos para a nossa comunidade. Fico feliz também de ver a casa cheia, né? O intérprete em tempo real de Libras ali também mostra a preocupação e em termos de acessibilidade para todo o segmento da população, especialmente aqueles com alguma espécie de deficiência, como no caso seria a questão do intérprete de Libras. Isso também reflete, a meu ver, a preocupação desta Casa de Leis, e que sempre disse e sempre direi, a meu ver, é o maior e mais legítimo espaço democrático de uma comunidade, né? Afinal de contas, todos os senhores aqui presentes representam a população e das mais variadas áreas e segmentos. Então, além de se instaurar a democracia, se instaura também a pluralidade de pensamentos, de visões de vida. Venho aqui hoje, especialmente, para saudá-los pelo trabalho que tem sido feito aqui, e em especial pela até votação aí do projeto de lei, capitaneado aí pelo estimado professor e vereador, né, Jair Brunhago, que debate um tema tão caro e importante para nós quanto é a evasão escolar, né? Nós até que estamos desempenhando aí um trabalho nessa área, eu, doutor Carlos, Núcleo Regional de Educação, e até o professor Jair, que participa das audiências públicas, o próprio Almires, enquanto policial, participou já também, né? A gente vê que é só com um olhar mais carinhoso e comprometido com o tema da educação é que nós poderemos buscar não só a melhoria de vida da nossa sociedade, mas também a redução da desigualdade, né? Eu, nas minhas falas, eu sempre lembro que existem os mais variados argumentos para se trabalhar e se enfrentar o tema ligado à evasão escolar, né? Desde argumentos econômicos, como, por exemplo, um prêmio Nobel de Economia analisou essa questão e falou que, para sedimentar o conhecimento numa pessoa que está, por exemplo, 10 anos atrasada nos estudos, custa muito mais caro e o resultado não é tão benéfico quanto aquele que esteve no tempo oportuno dentro da escola. Então, economicamente, nos afeta. No aspecto salarial também, quanto mais a pessoa evolui na sua vida acadêmica, na sua vida estudantil, o salário tende a acompanhar, aumentando a cada degrau que se sobe. E isso não preciso dizer, num país capitalista, como é o nosso, que a injeção de dinheiro na economia cria emprego, permite a abertura de empresas, etc. Então, também nesse aspecto. E, recentemente, vejam só, um professor do Rio Grande do Sul, ele até, na tese de doutorado dele, ele se dispôs a analisar as raízes da violência nos crimes graves praticados por adolescentes, para tentar conseguir filtrar o que haveria de mais em comum entre estas pessoas. E qual foi a surpresa dele? Que ele viu que o ponto mais comum, ele esperava que era a violência intrafamiliar, desídia paterna, não, foi a evasão escolar. E com isso eu posso dizer para os senhores o quê? Que a questão da evasão escolar está intimamente ligada à questão da segurança pública, né? Nós quantas vezes já vi aqui os senhores debatendo questões afetas à segurança pública, né? Questão de presídio, questão de ampliação dos efetivos policiais. Pois bem, agora nós temos dados estatísticos e estudos científicos que apontam também para a necessidade de nós termos um olhar para a questão da evasão escolar, que também vai replicar mais tarde na questão da violência e da criminalidade. Então,
obviamente, um olhar especial para o tema da educação, porque se cria o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Evasão Escolar. Também se busca dar uma resposta para a sociedade local num tema que é usualmente debatido, que é a segurança pública. E que muitas vezes as pessoas sequer fazem a ligação, não, mas espera lá, né? O que a infrequência escolar, a evasão, tem a ver com o aumento da criminalidade? Pois eu lhes digo, tem tudo a ver. E digo isso com base em conhecimento científico recentemente difundido e publicado, além das questões econômicas que eu já... O projeto de lei eu acho sensacional com esta ideia dos senhores, porque, primeiro, se cria um protocolo para trabalhar o combate da evasão escolar. Muito semelhante, né, professor Jair, aquele que, lá em 2011, né, nós construímos enquanto o senhor era o chefe do Núcleo Regional de Educação. Mas dar o status de lei para um protocolo dessa natureza reflete, a meu ver, a preocupação desta Casa de Leis com um tema importantíssimo quanto é, e que, com o devido respeito, não tenho conhecimento de outro município no âmbito do Paraná que tenha tido essa iniciativa. Geralmente os protocolos ficam no âmbito administrativo, etc. Mas nós não podemos esquecer também o caráter simbólico de um ato dessa natureza, que reflete o quê? Um reclamo da sociedade legitimamente representada por todos os senhores. Significa que a sociedade União Vitoriense, ela se preocupa com este tema, que, a meu ver, é importantíssimo. Analisando até o projeto de lei, achei também importantíssimo aquela ideia de parceria com o Núcleo Regional de Educação, bem transcrita aqui, né, aonde se busca, então, que uma cooperação com o órgão estadual. Isso também, a meu ver, é fundamental. Porque poderia até ser questionado aqui, mas espera lá, evasão escolar na primeira parte do ensino fundamental, ou até na educação infantil, ela não apresenta números elevados. E, de fato, até não apresenta. Não significa que não deva ser trabalhada. Mas poderia se questionar, não, mas se os números não são tão grandes, por que, então, criar todo um protocolo por lei? Por uma questão muito simples. Com a criação deste protocolo, se permite uma interligação também com a gestão do ensino da fundamental e do ensino médio, que é gerido o ensino estadual de ensino. Mas nós não podemos esquecer que os problemas ligados à saúde, assistência social e etc., de todos estes alunos, eles são geridos e administrados pelo município. Assim como também não podemos esquecer que a grande maioria das questões que levam a uma situação de evasão escolar são extraescolares e não intraescolares. O que significa isso? Às vezes é um problema de saúde, desde os mais simples aos mais complexos. Precisa de um óculos, precisa de um tratamento psiquiátrico, às vezes é um problema social. Quantas vezes nós vemos a questão de ter que abandonar o estudo em busca do trabalho, e isso é muito comum no ensino médio. Os índices de evasão ainda são altos, melhores do que o resto do Paraná, né? Mas ainda são altos proporcionalmente falando, que seria o que se demandaria uma intervenção do ponto de vista da assistência social para compreender melhor aquela situação de evasão do aluno, né? Para que se prestasse o apoio para que ele retornasse à escola. Porque se tem um traço característico também da evasão, especialmente aquela evasão ligada ao abandono pelo trabalho, é que, via de regra, os trabalhos que são seguidos são trabalhos que não exigem muita qualificação. E, por não exigir muita qualificação, a chance de aumento na vida salarial dessa pessoa é bastante restrita. O que seria indiscutivelmente alterado se a pessoa seguisse na vida escolar. Então, justamente por ver essa questão da motivação extraescolar da evasão, que é importantíssimo a criação desse protocolo, desse fluxo e, como diz o próprio projeto de lei, um programa municipal de prevenção da evasão escolar, que vai poder prestar apoio também para os alunos do ensino gerido pelo Estado, mas que aqui residem, e que também, lógico, tem todo o direito a acesso à saúde, assistência, CRAS, CREAS e por aí vai. Então,
Sei que, né, a Almires sempre convida, conheço os vereadores, sempre convido. Sei que estava já devendo uma visita para os senhores aqui, mas aproveitei desse momento que, ao meu ver, é importantíssimo para a educação na nossa região. Não só para os alunos de União da Vitória, mas para todos os demais vereadores, para todas as demais câmaras de vereadores do nosso país, que se traz um tema importantíssimo para debater aqui dentro, se transforma um fluxo em lei que só tende a melhorar e a qualificar o trabalho já realizado. Buscando com isso não só trazer a meninada para a escola, mas também trazer um pouco mais de segurança para a nossa comunidade, que é um tema constante nos debates da nossa sociedade. Então, se promove um enfrentamento, a meu ver, sensacional das mais variadas questões que afligem a nossa sociedade. E, por isso, venho aqui como promotor de justiça, como representante da Promotoria de Justiça, da Infância e da Juventude e da Educação, para parabenizá-los por este debate, por esta belíssima iniciativa, né, capitaneada aí pelo professor Jair, que traz a educação até como parte do nome, tamanha é a sua militância e desde longa data, né, coloca à disposição da Câmara dos Vereadores a sua experiência enquanto educador, né, e por que não do próprio presidente da Câmara, o querido Almires, aí, né, que também na área da educação, também pelos belíssimos trabalhos do PROERD, né, também contribuiu enormemente para esse tema. Então, em nome do Ministério Público, só fiz questão de vir aqui. Meus parabéns para todos os senhores pela belíssima iniciativa e tenho certeza absoluta, iniciativa que servirá como exemplo para todos os demais vereadores e políticos deste país. Iniciativa que não me recordo de ter visto e, bem por isso, por sua novidade, serve ainda mais como exemplo para toda a nossa região e em benefício dos nossos queridos união vitorienses. Obrigado pela atenção de todos os senhores e que Deus ilumine a todos nessa longa caminhada que ainda terão pela frente. Valeu. Gostaríamos de convidar, então, para o uso da tribuna, Carlos Eduardo Mattioli Cocani, juiz de direito de União da Vitória. Boa noite, presidente Almires. Em nome de quem, por brevidade, aqui cumprimento todos os nobres edis, representantes da população univitoriense, como bem destacou o Dr. Júlio, que me antecedeu, Salete Venâncio, professor Ricardo Brunhago, a quem eu menciono e cumprimento todos aqueles presentes, também muito grato e feliz de ver a casa mais uma vez lotada. Como representante do Poder Judiciário, eu me recordo aqui primeiro, professor Almires, de que há 10 anos nós militamos nessa questão da evasão escolar de forma mais específica, e esse projeto de lei apresentado pelo professor Jair Brunhago nos traz à memória o ano de 2008, no mês de abril, cerca de 10 anos atrás, quando começamos pela primeira vez a trabalhar com essa questão de maneira programática, de forma planejada, buscando um trato diferenciado da questão que nos afligia já desde o início da minha vinda para a União da Vitória, há quase 13 anos atrás. De maneira bastante breve, faço aqui um resgate, não só histórico, mas também uma apresentação a como essa questão funciona no cotidiano forense, ou seja, como nós recebemos como Poder Judiciário o trato da questão abandono da escola nas varas da infância e juventude. Nós temos, claro, em comarcas de entrância, de tamanho, de porte,
similar ao de União da Vitória, uma acumulação de atribuições. No nossa situação, além da infância e juventude, é atendida também a área da família, de registros públicos, os 13 cartórios extrajudiciais da comarca, a questão de acidentes do trabalho, a corregedoria do foro extrajudicial, mas atualmente também o Sejusc, em alguns momentos também as lides de processos eleitorais. E hoje nós tivemos a presença da Corregedoria Geral da Justiça, agora na última semana, na comarca de União da Vitória, temos mais de 6.000 processos em trâmite, todos de natureza urgentíssima e de extrema importância para aqueles que estão ali por trás desses números, atrás do processo do judicial, e não aparecem muitas vezes na questão estatística. E quando há, na escola que o professor Jair Brunhago foi diretor, lá no Colégio São Cristóvão, ou em qualquer uma outra escola, estabelecimento de ensino da comarca de União da Vitória, uma criança que por qualquer motivo se ausente da escola, esses dados são encaminhados, essa situação de abandono, de excesso de faltas, de evasão escolar é encaminhada à chefia, ali, à direção da escola, que por meio da equipe pedagógica busca resolver o problema, muitas vezes com a chamada dos pais, com a busca de um diálogo, a tentativa de descobrir, inclusive, quais os motivos que eventualmente levaram ao abandono, ou excesso de faltas, ou a evasão escolar. Essa situação não resolvida é encaminhada para o Conselho Tutelar, que tem também o dever de buscar solucionar o problema e fazer os encaminhamentos necessários ao Ministério Público, e um pouco mais à frente, quando o problema não se resolve administrativamente, a questão é encaminhada para o fórum e é judicializada. Na nossa busca, lá nos idos de 2007 e 2008, esse tipo de situação chegava à Vara da Infância e Juventude, lá do nosso fórum, por volta do mês de agosto a setembro, e nós conseguíamos encontrar os pais e chamá-los até o fórum por volta do mês de outubro, novembro. Ou seja, ainda que nós tivéssemos um resultado frutífero e conseguíssemos resolver, descobrir o problema e conseguir, especialmente, o reencaminhamento do aluno de volta para a sala de aula, nós já estávamos aí no fim do ano letivo e, na melhor das hipóteses, um ano letivo já tinha se perdido, ainda que o aluno voltasse para a sala de aula. Buscamos tratar isso de uma forma diferenciada, um trabalho que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, com um apoio muito forte do Núcleo Regional de Educação e uma parceria integrada com o Núcleo e com o Ministério Público. E 10 anos depois, temos a grata satisfação de verificar os senhores debatendo esse tema na Casa de Leis, que representa diretamente, por meio do voto e por meio do mandato que os senhores receberam, a população local. Entre outras dificuldades que passamos aí ao longo desses 10 anos de projeto, há muitas vezes uma resistência do ser humano no exercício de determinadas funções, sejam elas públicas ou não, de conseguir compreender a importância, como bem destacou o Dr. Júlio, da educação, não apenas no seu meio, mas os seus reflexos mais complexos, que são verificados também por nós no cotidiano forense. Essa pesquisa que o Dr. Júlio mencionou aqui na sua manifestação, vale lembrar que os pesquisadores foram até presídios, aí, numa pesquisa científica muito aprofundada, e o que todos eles, professores universitários do mais alto grau profissional e de desenvolvimento e do estudo que foi realizado, esperavam detectar, eram alguns pontos em comum, como desestruturação familiar, muitas vezes questão drogas, problemas de violência na comunidade, e etc., mas o único fator em comum, quase na totalidade dos casos de crimes graves praticados na pesquisa que foi realizada, foi a ausência da escola em algum momento no decorrer da vida escolar daqueles que estavam detidos, cumprindo penas longas por crimes graves, ressalte-se. Então, esse elo, esse link e essa influência fortíssima que a saída da escola de maneira antecipada causa para a piora da situação de segurança do país, segurança pública do país, é algo que cientificamente está demonstrado de maneira bastante clara. Já caminhando aqui para o final da minha explanação, esse projeto ele traz, entre outras questões, e o professor Jair Brunhago destacou isso de maneira bastante especial no texto do projeto de lei, acima de tudo, a chamada de atenção para o tema e a imposição do programa, como bem destacou o nosso promotor de justiça, que
por se tratar aí de um instrumento legislativo, vincula automaticamente todos aqueles que eventualmente trabalham com a questão. A ausência da escola na vara da infância e juventude é importante destacar. Nós tivemos o Dia da Mulher, na semana passada. No caso das meninas, as alunas, crianças, especialmente as adolescentes, há uma questão de gênero muito enraizada, especialmente também em toda a nossa comarca, mas especialmente também em União da Vitória, tanto na zona rural quanto na zona urbana, da situação de mulher que acaba se submetendo a um relacionamento com ou sem filhos, mas especialmente na situação da gravidez precoce, em que ela se afasta dos estudos enquanto o marido, o namorado, o companheiro, o pai do filho ainda continua mais alguns anos adiante no exercício das atividades estudantis, sendo a mulher completamente alijada de qualquer possibilidade de continuidade da sua vida escolar, de buscar um conhecimento, uma formação mínima para conseguir galgar, aí, como também muito bem destacado ao meu antecessor, especialmente em situações que possibilitem uma melhora da vida cotidiana, vida social e econômica, pela busca de um emprego melhor remunerado, mais bem qualificado, especialmente com registro, com todos os direitos que se possa obter com uma qualificação escolar maior. Enfim, com bastante alegria, eu hoje aqui como representante do Poder Judiciário, ocupando de forma bastante honrosa, aqui de forma bastante alegre, até por que não dizer, a verificação de um processo legislativo que vai tratar desse tema de maneira específica, de maneira detalhada, minuciosa, vinculando todos aqueles que militam e que têm alguma relação com essa situação no seu exercício profissional. E, acima de tudo, presidente Elmires, quero destacar aqui no final, eu, como cidadão, sem dúvida nenhuma, professor Jair Brunhago, pela sua iniciativa de lei e pela importância que se tem dado à educação, agora em particular, com a votação desse projeto, me sinto, sem dúvida nenhuma, também muito bem representado pelos senhores aqui presentes. Fico à disposição, desejo sucesso à continuidade dos trabalhos, saudações a todos os presentes. Concedemos a palavra ao vereador Jair Brunhago. Quero cumprimentar nobres vereadores, a imprensa que nos acompanha e nos prestigia na noite de hoje, de forma especial ao Dr. Carlos, pela sua presença e suas palavras, e também o nosso promotor de justiça, Dr. Júlio, dois colaboradores da educação, que realmente fazem a diferença no combate à evasão escolar. Bem colocado aqui pelo Dr. Júlio, pelo Dr. Carlos. É um trabalho, um processo que iniciou-se em torno de 10 anos. Mas agora ele toma corpo e ênfase, aonde ele deixa de ser um projeto temporário para tornar-se um projeto de governo. Aqui para diante, prefeito, legislador, nessa Casa de Leis, secretário de Educação, ou que ocupe qualquer cargo de secretário, professor, o diretor de escola, supervisor, o pedagogo ou agente educacional, todos terão um amparo legal nesta lei, que respaldará o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a ação dos colegas educadores. E aqui, para fazer o cumprimento aos colegas educadores do Estado, nossos diretores, pedagogos, professores, colaboradores da Secretaria Municipal de Educação,
a presença da secretária com sua equipe, a professora Sandra, assim como dos diretores de escola de ensino fundamental e dos centros de educação infantil. Muito obrigado pela presença honrosa nessa noite de hoje, mostrando o comprometimento, a responsabilidade em acompanhar esse momento importante. Aqui também destacar a presença da equipe do Núcleo Regional de Educação, a equipe de combate à evasão escolar e dos nossos diretores. Agradecer aos nossos vereadores pela sensibilidade, pelo entendimento, que durante esse período que esse projeto deu entrada nessa Casa de Leis, fui procurado por praticamente 100% dos vereadores para ter o entendimento de o que estava sendo votado, por que estava sendo votado. Parabéns aos nobres edis pelo interesse, pela preocupação com a educação de União da Vitória. Bem falado aqui pelo Dr. Júlio, que é um colaborador, que quando eu estava na direção do Colégio São Cristóvão, por vezes, fui chamado pelo Dr. Júlio, orientado e às vezes chamado a atenção e até enquadrado, pelas atitudes às vezes contundentes, pelas discussões, momentos que fizemos, que nos reforçou a amizade pelo entendimento do bem que é a educação. Digo que estou emocionado na noite de hoje, porque estou num momento muito importante, onde estou podendo falar da educação, a qual solicito sempre que aos meus colegas de imprensa me apresente como professor Jair Brunhago. E também, como legislador, poder ter a honra de registrar um projeto que servirá, sim, conforme disse o Dr. Júlio e o Dr. Carlos, como modelo e base para que outras câmaras de vereadores possam fazê-lo e melhorá-lo ainda mais. Eu sempre percebi, tive na minha família, meu saudoso pai, também de nome Ricardo Brunhago, que ele tinha sempre uma preocupação que ninguém percebesse que ele não sabia ler e escrever. Por isso a preocupação dele e da minha mãe, que no segundo ano primário, na época, aonde fizeram com que os filhos tivessem a condição de estudo. E a preocupação até colocando nomes curtos nos filhos, tipo Rita, Jair, Ciro, Célio, Irene, nomes pequenos, Silvio, para que ele pudesse escrever e ninguém percebesse que ele não era alfabetizado. E hoje poder ter a honra de estar trabalhando um projeto que vai fazer com que ninguém nunca mais precise passar por uma situação dessas, aonde o Poder Judiciário da Vara da Infância e o Ministério Público se fazem presentes na noite de hoje, mostrando a valorização da necessidade do acesso, permanência e sucesso dos nossos alunos. Nós sabemos que nas nossas escolas, se nós, educadores, não estivermos atentos, nós acabamos perdendo alunos. Esse projeto dará um embasamento legal para que o secretário de Ação Social, ao atender uma necessidade, ou o secretário da Educação, enfim, tenha o respaldo legal para que tenha, se for necessário, uma contratação de um psicólogo, de um psicoterapeuta, também constituir um advogado pelo poder para que dê apoio à Secretaria de Educação ou Ação Social, através do CAPES, através do CRAS, através da Ação Social e outras entidades. Alguns anos atrás, ainda quando estávamos junto ao Núcleo Regional de Educação, foi feito um trabalho da montagem de uma rede em prol da educação, aonde muitas entidades foram arroladas e são trabalhadas hoje. E aí, quero destacar um momento importante, onde o Dr. Júlio e o Dr. Carlos trouxeram pessoas célebres, inteligentes, e com o apoio deles, da forma que vocês viram, as ideias claras que o Dr. Carlos e o Dr. Júlio colocou aqui, as palavras sábias, para deixar claro a necessidade desse projeto. Essa rede, constituída por eles, o Centro de Referência, que é o CRAS, envolve o CREAS, que é o Centro de Assistência, envolve também o Centro de Atendimento Psicossocial, que é o CAPES, envolve também Conselho Tutelar,
Conselho dos Direitos da Criança, que nós temos aí a Salete, que participa sempre. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Estadual. Conselho Municipal de Assistência Social. Envolve as escolas agora municipais, estaduais. Envolve também o Fórum dos Direitos dos Adolescentes, agora envolvendo União da Vitória e o Estado do Paraná, hospitais e centros e postos de saúde, aonde um diretor de escola, quando sabe que tem um problema, poderá buscar ou o pedagogo, o apoio, às vezes, para um simples óculos, que essa criança falta para que ele possa ter acompanhamento. Ou, às vezes, constituir um advogado, um problema familiar, ou de uma receita médica, um atendimento especializado, e que, muitas vezes, o prefeito ou a secretária de saúde não conseguem contratar esse serviço se não tiver o parecer de uma dessas equipes que compõem essa rede. Assim como, ainda, o Poder Judiciário da Vara da Infância e o Ministério Público. A patrulha escolar, que sempre faz um belo trabalho associado a essa rede, e os conselhos comunitários. Portanto, essa rede ativada e trabalhada faz a diferença. A diferença para que nós possamos ter o nosso aluno no banco das salas de aula e não nos bancos da praça. Para que tenhamos o aluno na sala, para que futuramente não tenhamos o cidadão na cela. E nós sabemos a diferença, bem colocado pelo promotor, Dr. Júlio, e pelo nosso juiz, Dr. Carlos, aonde o nosso cidadão que consegue chegar ao ensino médio ou concluir o fundamental, ele já faz a diferença. E se for o ensino superior, muito mais. O salário vai chegar 3 vezes maior o seu ganho para quem consegue concluir já o ensino médio. Ele consegue galgar esse espaço. Depoimento, que nós vimos numa matéria produzida pelo Dr. Júlio e o Dr. Carlos, falava, onde presos davam depoimento, a razão deles estarem ali é por não ter ouvido a família, ou ainda os professores, ou o sistema todo, eles foram parar numa cela. Ao mesmo tempo, nós sabemos ainda que União da Vitória dispõe de alguns sistemas. E levantei hoje à tarde, conversando com a Fernanda, sobre um sistema que muita gente, às vezes, não conhece ou não sabe da eficiência, que é o SARE. Para terem uma ideia, o SARE atende hoje, na clínica Hans Jensen, ou HJ, em torno de 60 crianças e adolescentes abaixo de 18 anos. 60, lá dentro da clínica, através de um projeto, trabalhado pelo governo de Estado e enfatizado pela equipe do Núcleo Regional de Educação. Existe lá dentro um trabalho de continuidade ao estudo, onde o aluno que está lá dentro, em tratamento, está sendo trabalhado a sua educação integral, está tendo aula lá dentro. E, além disso, como forma de tratamento e continuidade na sua formação psicológica e formação individual, serve também como uma forma de engajamento e entrosamento e a manutenção de que a certeza que, ao final desse tratamento, o aluno voltará para a sua comunidade, para a sua escola e dando sequência. Aqui eu quero destacar a celeridade dado pelos nossos diretores, pelos nossos pedagogos, educadores e o Núcleo Regional de Educação, mas de forma especial ao Dr. Carlos e Dr. Júlio, por, em tempo hábil, fazer com que esse aluno retorne aos bancos escolares para que ele consiga ter a progressão, consiga ter sucesso, consiga ter a aprovação e o aproveitamento no mesmo ano letivo, para que ele também não perca o ano e não seja depois, sofra discriminações ou dificuldades em relação à faixa etária ou de grupo. Portanto, é uma rede de trabalho. O que significa hoje, além disso, do SARE, o trabalho que é feito?
O SARE, pessoal, até eu escrevi aqui para não... Sabe a abreviatura, mas o nome correto. É o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Familiar e Hospitalar. Também quando um aluno sofre um acidente, ou ele está acamado, ou sem condições de acesso, as escolas dispõem desse sistema individualizado, se necessário, e que permite ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, agora ao Ministério Público, também decretar, porque a lei ampara a legalização. Um juiz, um promotor, ou nós, vereadores, só podemos fazer o que está na lei. Só que nós, vereadores, ainda temos uma vantagem. Nós conseguimos fazer a lei, né, doutor Carlos, doutor Júlio? Porque não adianta os senhores terem a maior boa vontade, a lei não contemplar as necessidades. Então, é um momento importante de destaque nisso e na forma de trabalho. Também, hoje, a Secretaria de Estado de Educação dispôs, dentro do sistema, e o qual, dentro do Poder Judiciário, da Vara da Infância, o doutor Carlos cedeu um espaço, a condição de equipamentos, e hoje tem um agente, junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, fazendo esse intercâmbio e essa agilização entre as escolas, entre o núcleo e os poderes que podem decidir e resolver. Portanto, parabéns à equipe do Núcleo de Educação, ao professor Ricardo pelo trabalho de integração, ter buscado, mas principalmente ao doutor Carlos e doutor Júlio, por terem entendido e cedido esse espaço importante, mesmo sabendo das dificuldades de espaço físico, que eu estive lá visitando, né? E a gente vê que é tudo apertadinho, todos os espaços foram aproveitados, mas houve essa sensibilidade permanente. Isso que eu estou falando aqui é algo que não acontece, pessoal, em outros municípios do Paraná. Nós temos um promotor, um juiz, diretores, professores, educadores em geral. A imprensa da nossa região de União da Vitória é fantástica no apoio e na divulgação. E aqui precisamos parabenizar. Tanto é que o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória foi considerado referência para o Paraná e para o Brasil, aonde, a nível nacional, o doutor Carlos esteve apresentando os resultados, alguns anos atrás, né, que teve através do trabalho executado. Portanto, na noite de hoje, nobres pares e diz, nós temos a honra de poder estar oficializando um projeto de governo, de sequência, de continuidade. Isso é muito importante. Dentro de uma escola, e esse projeto contempla que toda vez que um aluno faltar 5 dias consecutivos ou 7 dias alternados, né, será acionado o sistema. Um sistema bastante eficiente e completo. E que nós temos também, aqui em mãos, um projeto que é trabalhado, que é o Programa de Combate à Evasão e Abandono Escolar, com já experimentada pelo governo do Estado e que ele será, a partir dessa lei, implementado agora a nível de município. Portanto, à noite de hoje, nós nos sentimos honrados com a presença dos senhores, mas principalmente pelo momento histórico. Toda vez que se perde um aluno de sala de aula, nós temos o perigo que ele se torne um adulto em cela futuramente. E é necessário, muitas vezes. E temos que destacar a diversidade de cada diretor de escola, e até eu citava como exemplo, e aqui está presente, e em nome dele eu quero saudar a todos os diretores municipais, estaduais, o professor Salvador Jazini, né, que está aqui presente. Ele enfrentou a maior adversidade social e educacional de União da Vitória e região. E podemos dizer que, quem sabe, do estado do Paraná. Por quê? Porque a escola dele, da noite por dia, ao redor da escola dele, foi construído 640, quase 700, 680 casas do projeto Minha Casa Minha Vida, levando um volume monstruoso de pessoas para lá e tendo que ter a inclusão na escola. Outras escolas também receberam.
as escolas estaduais, municipais, como é o caso do Inocêncio, como é o caso do Neuza Domite, como é o caso do São Cristóvão, e das escolas municipais que têm dualidade. Mas o grande impacto foi ali. E de forma exemplar, o professor Salvador, que aqui hoje eu refiro a ele como o nome de todos os diretores e professores, conseguiu conciliar. Tem dificuldades de vez em quando e tropeços, né, professor Salvador? Porque seres humanos pensam, agem, e as consequências vêm depois. Mas a forma com que trabalha. E eu sei que cada diretor que agora me olha, cada professor, cada pedagogo, cada educador, com um brilho no olho, lembra de algum momento adverso na sua escola que teve. Qual é a felicidade de um professor, de um diretor, de um pedagogo, de um educador, quando resgata um aluno perdido? É igual a do filho pródigo. Quando ele volta para a sua família, para seu pai. E eu vejo aqui, no olhar, no semblante de cada um de vocês, que vocês concordam. Quando consegue resgatar uma criança desse, um adolescente desse, e futuramente ver ele bem na sociedade. Agradecendo, quando encontro vocês num supermercado, na rua, numa festa, às vezes, ou num evento qualquer, e diz: muito obrigado, professores. Muito obrigado, diretor. Muito obrigado, pedagogo. Fez a diferença na minha vida. Isso é a maior homenagem que um professor, que um educador pode receber, né? É o reconhecimento e, principalmente, a certeza que ele fez a diferença na vida daquela pessoa. E hoje, a gente está vivendo uma crise onde ninguém tem tempo para nada. Todo mundo tem muito tempo para o seu celular, WhatsApp, televisão, e a criança ou jovem está abandonado em muitas famílias. Aonde nós vemos se esvaziando campinhos de futebol, né, vereadores? Que cresce capinho, o pessoal vem pedir para roçar. No nosso tempo, eu roçava era no quichute, né? Que não tinha nem outro calçado, no pé, de tanto que usava os campinhos. Mas as redes sociais evoluíram, mas ao mesmo tempo que tiraram eles dos campinhos, tiraram os pais deles. Quem de vocês não é prova disso? Até de colegas que a gente perde, ou familiares, na hora de um almoço, de uma janta, de uma conversa, que dá mais atenção para o WhatsApp do que para quem está presente. O pessoal da patrulha, o trabalho que faz, né? O Gilberto com sua equipe, que se faz presente na noite de hoje, nosso muito obrigado. Mas sabemos que quando um professor, um pedagogo, um diretor senta e consegue tirar alguns minutos e conversar, mas principalmente ouvir de coração aberto, de mente preparada, que nós somos o desafio. Um dia desses alguém disse: olha, vocês estão dando muito valor para quem não produz, não rende, quem está aí incomodando na escola. Nós, professores, fomos formados exatamente para isso. Os bons não precisam de nós. A família se encarrega, os autodidatas se viram sozinhos. O nosso desafio é que nós somos preparados realmente para trabalhar com esses, mas às vezes sentar numa hora de atividade e ouvir qual é o lamento e porquê da agressividade, porquê do abandono, da revolta. Eu demorei para entender isso como diretor. E, ao mesmo tempo, da necessidade de ouvir, ser firme, mas reconhecer o avanço e a vontade de mudança. Via hoje uma frase que diz o seguinte: chamar atenção em particular e em elogio em público. Isso faz a diferença na vida de uma criança. Isso faz a diferença na vida do adolescente. Isso faz a diferença na nossa vida, inclusive. No dia a dia. Ninguém se ofende se estiver errado e for chamado a atenção com educação, com respeito e de forma individual ou particular. E também, ao mesmo tempo, saber reconhecer e elogiar em público. E hoje, a gratidão é pouca, devido que nós sabemos que qualquer pequena falha que aconteça, e nós vimos a semana que passou, as redes sociais parece que têm sede de publicar coisa ruim quando atinge a nosso setor da educação, ou outros setores,
redes sociais, que eu digo, se dizem autocomunicadores aí, pegando o WhatsApp e botando o ponto de vista, uma foto, uma imagem de um trecho, que não é o que a nossa comunicação faz, a imprensa, que trabalha de forma séria, mas o sistema pirata, os autoformados, né, que não se intitulam como tal, e avaliam, julgam e condenam, sem ter conhecimento do Estado no momento, o saber a fundo qual foi e por quê. Portanto, senhoras e senhores, na noite de hoje, é um momento realmente que me sinto honrado de poder ser vereador e professor. Porque muitas vezes, e o que me levou a ser vereador, na época, foi porque eu, como diretor e como professor, não conseguia mudar as coisas. Eu fui dar aula. Daí, não conseguia ter o ambiente que eu achava que precisava. Fui ser diretor. Aí não conseguia fazer o que eu achava e que a escola tinha direito. Tive que ser vereador por desafio. E que valeu a pena, acredito eu, quando eu vejo um trabalho como este, que até de uma... Quando nós citamos aqui em sessões anteriores os enormes valores destinados à União da Vitória pelo deputado Rossoni, pelo governo do Estado, pelo deputado Alexandre Cury, sim, importantes, mas muito mais importante do que isso é o trabalho de cada um de nós no combate à evasão escolar. Na certeza que eu vou deitar à noite no travesseiro a minha cabeça e saber de que aquela criança que precisava de mim, ou aquele adolescente, eu tive alguns minutos para ouvi-lo. Eu dediquei um pouco de tempo e futuramente, quem sabe, eu mudei a vida deles. Como é triste saber que um aluno nosso sofreu, né, alguma punição, está preso, foi morto, faqueado, baleado, está envolvido num furto, com drogas. Dói como se fosse um filho, não é verdade? Nós, educadores, gostaríamos que todos tivessem sucesso. Mas parabéns a vocês todos por esse excelente trabalho que fazem, principalmente pela sensibilidade de terem vindo na noite de hoje para poder acompanhar e ter conhecimento de quanto é importante o trabalho de vocês para o sucesso, principalmente para aqueles que dependem de cada um de nós. Eu sempre disse, temos que ter governo para quem precisa de governo. Temos que ter educadores para quem precisa de educadores. Caso contrário, nós não estaremos cumprindo com o que os talentos e dotes que recebemos do nosso divino Pai, de Deus, e que a missão que temos a cumprir aqui na Terra. Muitas vezes polêmico, muitas vezes crítico, muitas vezes criticados. Mas lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais. Meu muito obrigado a todas e a todos. Não havendo mais inscrições, então, para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito a vereadora pastora Sandra para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Senhor presidente, membros da mesa diretora, pares vereadores, vereadora, solicito, senhor presidente, pela ordem, que o projeto de lei de número 11, de autoria do Poder Executivo, né, ele autoriza a efetuar a abertura de crédito institucional suplementar no orçamento do município de União da Vitória para o exercício 2018, com recursos provenientes de anulação, que seja colocado por Vossa Excelência a apreciação dos nobres edis, a questão do regime de urgência do referido projeto, projeto esse que foi amplamente discutido na parte da manhã pelas comissões. Peço, esse pedido é encaminhado em nome da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, com aquiescência também da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Portanto, a questão de pedido pela ordem é da apreciação da urgência do projeto de número 11/2018. Atendendo o requerimento verbal
do vereador Sass, falando em nome das comissões. Está em discussão, senhores vereadores, o requerimento ora pleiteado. Em votação. Senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, então, o requerimento verbal do vereador Adriano Sass, referente ao projeto de lei ordinária número 11/2018, com o pedido de urgência. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 10/2018. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento próprio da SEAB de União da Vitória para o exercício de 2018, com recursos de excesso de arrecadação. Fundamentação. O projeto de lei de número 10/2018 do Poder Executivo é legal e constitucional, devendo ser votado conforme acordo de lideranças com dispensa da redação final. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao projeto de lei ordinário número 10/2018. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 10/2018, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento próprio da SEAB de União da Vitória para o exercício de 2018, com recursos de excesso de arrecadação. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto de número 10/2018 do Poder Executivo, devendo seguir os trâmites do regimento, considerando o acordo de lideranças. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinário número 10/2018. Votação única do projeto de lei ordinária número 10/2018. Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento próprio da SEAB de União da Vitória para o exercício de 2018, com recursos de excesso de arrecadação. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, votação única do projeto de lei ordinária número 10/2018. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 3/2018. Cria o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Evasão Escolar e dá outras providências. Fundamentação. O projeto de lei de número 3/2018 do Poder Legislativo é legal e constitucional, devendo ser apreciado em turno único, com dispensa de redação final, conforme acordo de lideranças e de acordo com o regimento interno. É o parecer. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 3/2018. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 3/2018. Cria o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Evasão Escolar e dá outras providências. Fundamentação.
analisamos o projeto de lei de número 3/2018, de autoria do Poder Legislativo, juntamente com a justificativa, e oferecemos parecer favorável. É o parecer. Em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinário número 3/2018. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária número 3/2018. Cria o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Evasão Escolar e da outras providências. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo o mesmo ser apreciado conforme acordo firmado entre as lideranças e o regimento interno. É o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio, favorável ao projeto de lei ordinária número 3/2018. Votação única do projeto de lei ordinária número 3/2018. Cria o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Evasão Escolar e da outras providências. Em discussão, com a palavra o vereador Adriano Sass. Senhores vereadores, munícipes presentes, toda a comunidade, a imprensa, falada, escrita, televisionada, as pessoas que nos acompanham pela internet também, meu boa noite a todos os educadores presentes, Dr. Júlio, Dr. Carlos, na discussão agora do projeto encabeçado e de autoria do vereador professor Jair Brunhago. Realmente foi um prazer, e é um prazer estar votando num projeto dessa magnitude. Ver todos os senhores aí que são membros enganjados para o melhor da educação no nosso município, né? Eu que tenho em casa, né, professora, pedagoga, esposa, minha sogra, né, diretora de escola. Então, sempre a gente acaba estando, de uma maneira ou outra, ligado, ouvindo sobre a educação da nossa região. E a nossa região sendo pioneira, né, num projeto que pode, como foi bem dito, tanto pelo Dr. Carlos como o Dr. Júlio, ser exemplo para outros municípios. Então, só quero usar a palavra nesse momento para parabenizá-lo, professor Jair, pela iniciativa, né? Tivemos o entendimento de todos os pares, da dispensa da redação final, de votar em turno único, para dar a importância, não só a celeridade, mas demonstrar a importância desse projeto. Então, meu comentário sobre a discussão do projeto seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Para que eu possa fazer o uso da palavra, eu passo a presidência ao vereador Juarez. Boa noite a todos. Assumo a presidência e passo a palavra para o vereador Almires Bugai Filho. Muito obrigado, senhor presidente. Com uma alegria muito grande de ver a casa cheia, senhores munícipes, diretores de escola, professores, senhor juiz, senhor promotor. É uma alegria muito grande mesmo poder contemplar esta casa cheia para um assunto tão importante que é a educação. Cumprimentar meus amigos edis, mesa diretora, e hoje me permitam, em especial, cumprimentar o professor Jair Brunhago, no qual eu quero dizer que corroboro com toda a sua palavra na tribuna, porque vivenciamos em loco todas as afirmações que o senhor falou, que o Dr. Carlos falou, que o Dr. Júlio falou, através do nosso trabalho, junto à patrulha escolar, junto ao PROERD. Quando cria-se um programa na área educacional de prevenção às drogas, prevenção à evasão escolar, prevenção
acidentes que possam acontecer, como é o caso também do projeto do vereador Diego. Nós ficamos muito felizes porque os olhares estão voltados para a infância, para a juventude e para a sociedade. Fico feliz que nós, representantes do povo, estamos dando total aval para o projeto ora apresentado pelo professor Jair Brunhago, onde nós estaremos contribuindo de maneira firme, de maneira construtiva, para que, inclusive, seja de exemplo esse projeto para as demais cidades circunvizinhas, nosso município ao lado, e, quiçá, o Estado e, quiçá, o Brasil. Quando o senhor protocolou este projeto, e sabedor, in loco, dos problemas, não tive dúvida. Com certeza, o nosso apoio incondicional para que isso pudesse acontecer. E assim, conversando o senhor com todos os outros vereadores, e assim como o senhor falou, expondo os motivos reais do porquê desse projeto. Fico feliz de poder entrar para a história, juntamente com todos os demais vereadores aqui presentes, e com essas pessoas que aqui estão vendo acontecer esse momento importante, porque a educação é tudo para nós. Eu vejo aqui professores da rede municipal, eu vejo aqui professores da rede estadual, e me permitam, eu vou citar uma pessoa que está aqui, que é uma aluna minha do ProERD, que está ali, e ela está com a filhinha dela agora no colo. Então, é uma alegria muito grande de saber que eu também faço parte de um programa muito bacana, que é o ProERD, e que vem corroborar agora junto com o programa de evasão escolar. O professor Ricardo Brunhago, que aqui está presente, na figura do seu pai, esse representante do povo, também dar os parabéns, porque eu sei da tua luta, junto com a equipe do núcleo, junto com todas as pessoas que fazem parte da busca por esses alunos que, ora, estão evadidos. Vou permitir aqui cumprimentar o Erlon, da Patrulha Escolar, que está aqui agora, e também o Reis, que estão fazendo parte do trabalho da Patrulha Escolar, que é o apoio necessário, né, doutor Carlos? Quando, ora, necessita, mas não naquela forma que muita gente pensa, né, mas sim numa abordagem toda especial para com os evadidos da escola. Então, parabéns, realmente. Nós vamos fazer a votação agora deste projeto, em turno único, numa única discussão, com dispensa de redação, porque não precisa nada mais do que já foi falado hoje nesta casa. Parabéns a todos os senhores vereadores que entenderam a proposição do vereador Jair Brunhago e o anseio da sociedade, dos pais e mães, que, ora, estão lá nas suas casas e depositam, com certeza, na educação do nosso município, tanto municipal quanto estadual, toda a confiança. E quando nós retornamos com a aprovação de um projeto dessa magnitude, com certeza estamos fazendo o nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Devolvo a presidência, então, para o vereador Almires Bugai Filho. Ainda em discussão, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jair Brunhago. Quero aqui, nesse momento, realmente agradecer o entendimento dos vereadores, mas também aqui, no uso da tribuna, eu acabei deixando de fazer o reconhecimento ao que esse projeto foi construído a várias mãos, onde nós fomos pedindo sugestão para o doutor Carlos, para o doutor Júlio, a Adriana com sua equipe, e também ficando ele livre para sugestões e que todos corroboraram para que ele se tornasse realidade com a maior eficácia possível. Então, reconhecer o trabalho de todos que se somaram, a todos os educadores municipais, estaduais, diretores, professores, educadores, pedagogos, que nos auxiliaram para que nós pudéssemos chegar com esse projeto aprovado com esse êxito na noite de hoje. Meu muito obrigado. Ainda em discussão, senhores vereadores e vereadoras. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 3/2018. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 5/2018, dispõe sobre a regulamentação do tráfego de veículos de transporte de cargas perigosas no município de União da Vitória. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 5/2018. Requerimentos. Número 10/2018, do vereador Gilmar Carlos Pogogelski. Ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a Secretaria de Planejamento, verifiquem a possibilidade de revitalizar a área onde foram retiradas as famílias na autovia João Reolon, nas proximidades da Uniguaçu. Neste local pode ser construído um parque com rampas para barcos terem acesso ao rio Iguaçu. Esse projeto irá melhorar o aspecto visual da entrada da cidade e será mais uma opção de lazer para a população. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 10/2018. Moções. Número 3/2018, da vereadora Sandra Aparecida Quis Pinheiro, uma moção de aplausos à Igreja do Evangelho Quadrangular, situada na rua Castro Alves, 650, Centro, União da Vitória, Paraná, na pessoa do pastor Luiz Renato Valles, pelos 40 anos da igreja nesta cidade, a qual teve sua abertura no dia 4 de março de 1978. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção número 3/2018. Número 4/2018, da vereadora Alandra Roveda Grando. Uma moção de aplausos a todas as mulheres do nosso município pela passagem do Dia da Mulher no dia 8 de março. De Lucinete Vieira. Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama. Que hospeda no ventre outras almas, dá à luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gera. Que dá as asas, ensina a voar, mas que não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem. Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes. Que, como numa mágica, transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem neles precise chorar. Feliz do homem que por um dia souber entender a alma da mulher. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção número 4/2018, da vereadora Alandra. Número 5/2018, do vereador Valdecir José Rático. Um voto de aplausos ao policial militar Tiago Silva, pertencente ao pelotão de patrulhamento tático da Polícia Militar de Porto União, pelo ato de bravura em resgatar 3 pessoas em um gravíssimo acidente de trânsito
na localidade do Rio da Prata, na Serra Dona Francisca, nas proximidades da cidade de Joinville, quando retornava de suas férias. Quando o policial Tiago avistou o acidente, foi imediatamente até o local e percebeu que dos veículos vazava muito combustível e que se iniciava sinal de fogo, com a emissão de fumaça de um dos veículos. Não podendo aguardar a chegada do Corpo de Bombeiros, que a esse momento já havia sido chamado, iniciou o atendimento e retirada dos ocupantes, que estavam gravemente feridos e presos em seu interior. No interior de um dos veículos estavam 3 ocupantes. Após sanar o início de incêndio no veículo, iniciou, com a ajuda de sua namorada, a retirada de 2 ocupantes, que não estavam presos nas ferragens. A terceira ocupante encontrava-se presa nas ferragens, perdendo muito sangue, mesmo com o veículo tendo risco de cair em declive próximo ou ter início de fogo novamente. Adentrou no veículo e prestou atendimento pré-hospitalar à vítima, fazendo com que o sangramento fosse estancado e a vida da jovem preservada até a chegada do atendimento especializado. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção número 5, 2018. Número 6/2018, do vereador Valdecir José Rático. Um voto de aplausos aos soldados Roger, Silva e Soares, pelo ato de bravura. A guarnição do PPT Porto União, a qual estava na Operação Veraneio, em rondas pela praia de Canasvieiras, Florianópolis, foi abordada mulher, a qual relatou que seu irmão estava morrendo. A guarnição foi até a residência e encontrou um homem com hemorragia devido a um tiro. De imediato, foi feito atendimento pré-hospitalar, estancando o sangramento por 40 minutos até a chegada do socorro. Antes de colocar em discussão, vamos quebrar o protocolo. E nas palavras do professor Jair, que falou assim, que quando nós temos que chamar a atenção, nós temos que chamar no particular. E quando tem que elogiar, tem que ser na frente. Eu gostaria de pedir para os soldados mencionados que pudessem chegar aqui próximo, por gentileza. Vou pedir para os senhores ficarem aqui do lado do vereador Rático, que é o propositor das honras. Senhores vereadores, está em discussão e com a palavra o vereador Valdecir Rático. Boa noite a todos e a todas. Eu sempre falo que nós temos que homenagear, fazer as coisas para as pessoas enquanto elas estão vivas. E eu me sinto honrado de prestar essa homenagem aqui na Câmara de Vereadores, aos 3 soldados, ao Roger, ao Silva e ao Soares, os quais fizeram os salvamentos dessas vidas que foram lidas nesse voto de aplauso, e as quais eu quero pedir permissão, para não ficar só minhas palavras, pedir para passar um vídeo, rapidamente, do depoimento da família que foi ali ajudada, fora do trabalho dos policiais, que podiam bem eles ter passado e fazer de conta que não tinham visto o acidente, mas eles, como ser humano, como pessoas do bem, pararam e ajudaram as pessoas.
Foram momentos difíceis vividos por Juliano, sua esposa Ana e a irmã dele, Fabiana, que estavam em um carro subindo a SC 418 no dia 13 de novembro de 2016, com destino a São Bento do Sul. Porém, no caminho, o inesperado aconteceu. Uma colisão frontal acabou fazendo o carro capotar. Logo atrás deles, vinha Tiago da Silva, soldado da Polícia Militar de Porto União. Ele e a namorada voltavam de férias e, na hora, Tiago foi o primeiro a socorrer as vítimas. A gente devia estar a uma velocidade baixa, de 60 a 70 quilômetros, e eu vi o meu cunhado deslocando o carro dele para a direita. Quando eu observei ele deslocando o carro para a direita, a Tucson veio na contramão e colidiu de frente com o nosso carro. A chegada ali do soldado Tiago naquele momento foi essencial para vocês, porque aqueles minutos que vocês iam ficar esperando pelos bombeiros podiam ser cruciais para a vida de vocês. Com certeza, né? Eu acho que a atitude que o Tiago teve de parar o seu trajeto, parar suas férias, a sua ida para casa e nos salvar, foi primordial para que nós pudéssemos estar vivos hoje. A esposa de Juliano, Ana Cláudia, acabou ficando presa às ferragens, um momento desesperador. Após retirar as outras vítimas do carro, o soldado Silva ficou ao lado dela, estancando o sangramento. E ele ficou me tranquilizando, conversando comigo para que eu não viesse a dormir. Então foi bem primordial ele comigo, né? A situação foi controlada pelo soldado até a chegada dos bombeiros, que conduziram as vítimas a hospitais da região. A família permaneceu internada por alguns dias, passaram por cirurgias e, quando retornaram para casa, queriam saber quem era aquele homem que os ajudou em um dos momentos mais complicados de suas vidas. Eles localizaram o soldado Tiago Silva na internet e mantiveram contato com ele por redes sociais. E 3 meses após esse acidente ter acontecido na Serra Dona Francisca, quase chegando em Campo Alegre, a família que mora aqui em Joinville recebeu a visita do homem que foi um herói para eles naquele dia, o soldado Tiago, que é lá do batalhão de Porto União. Soldado, naquele momento você estava voltando para casa, né? Como é que foi o momento que você parou o carro e viu aquele acidente? Eu estava voltando às minhas férias para Porto União. Na Serra ali, Dona Francisca, acabei me deparando com esse acidente. Estava atrás do veículo que bateu. 2 veículos bateram de frente ali. No momento que eu parei, o carro já estava saindo bastante fumaça ali, com o princípio do incêndio. Eu peguei o extintor, combati o incêndio primeiro e fui socorrer as 3 vítimas que estavam no veículo ali. 2 vítimas já estavam soltas ali, a gente conseguiu tirar eles do veículo. E a terceira vítima, que estava mais grave ali, não tinha como tirar ela até a chegada do socorro ali. Tiago veio até Joinville com outros 2 policiais militares de Porto União. E para quem trabalha diariamente com o soldado Silva, não foi surpreso o ato heróico. Isso aí já está ali implícito, né? Até por sermos assim uma instituição onde os nossos policiais eles abrem mão assim do bem tutelado mais importante que é a vida, em detrimento da vida dos outros, né? Uma vocação, né? O nosso policial ele nasce para ser policial e o soldado Silva nos mostra aí da melhor forma possível isso. Toda a família recebeu de braços abertos o homem que, por instinto e vocação, agiu rápido e com cautela para salvar as vidas que estavam ali. As marcas que ficaram servirão para lembrar que todos nasceram de novo. A gente está em recuperação, mas com certeza a gente agradece a Deus por hoje estar aqui, né? Que com certeza foi um livramento para nós. E agradecer também ao Tiago, né? Que por ele estar lá naquele momento, naquele exato momento, em poder estar ajudando a nós também. Que foi um ato dele mesmo assim, sem palavras. O ato de coragem rendeu ao jovem policial que está há 5 anos na corporação homenagens da cidade de Porto União e também o reconhecimento de todos na corporação. Porém, o que mais importa é saber que sua atitude fez a diferença na vida dessa família. E as palmas são a prova de que, por mais complicada que tenha sido essa situação, a alegria de viver é bem maior. Ainda na palavra, então, para a gente falar, às vezes é complicado, a gente se emociona. Talvez a recompensa nunca venha dos homens, mas com certeza vocês terão a recompensa de Deus. Aqui da Câmara de Vereadores vai ser feito um certificado da moção para cada um de vocês.
E, novamente, se não for pedir muito, o que nós podemos fazer aqui é orar por eles e que cada um de nós possamos também ser exemplo e doar sempre o que nós temos para os outros também. Pedir mais uma vez, se for possível, uma salva de palmas no momento para eles. Continua ainda, senhores vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção número 6, 2018, do vereador Valdecir Rático. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, então esta presidência deixa livre a palavra aos nobres vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, a vereadora Sandra Aparecida Kish Pinheiro. Cumprimento, senhor presidente, os nobres colegas vereadores, vereadora, né, ao plenário e à imprensa falada escrita, internautas. E, neste momento, eu quero quero parabenizar todas as mulheres pela passagem do seu dia, 8 de março, né, e dizer que toda mulher deve sempre ser tratada com carinho, amor, dedicação, compreensão, dignidade, deve ser elogiada, valorizada, amada e respeitada. Ao dizer, né, homem, você quer ser tratado como um rei, trate sua esposa como rainha, pois o seu valor excede ao de muitas joias preciosas. Deus as abençoe. Continua livre a palavra, vereador Valdecir Rático. Também falando do Dia das Mulheres, dádiva de Deus, tão importante em nossas vidas, e alguém pode falar para o vereador Rático trabalha pelas pessoas, ajuda, teve dificuldades na vida, muitas e muitas, área de saúde e tantas mais. Conseguiu se eleger vereador sem dinheiro, sem apoio. Trabalha, né? As pessoas criticam, falam, mas eu vou dizer uma coisa do Dia das Mulheres. Se alguém perguntou o que você queria ser se existisse outra vida, aí eu queria responder assim: se existisse outra vida, a gente sabe que não existe, mas se existisse, eu ia falar assim, que não importa o que eu seria, o que importasse é que eu tivesse a minha esposa, Cláudia, do meu lado, uma mulher guerreira e apoiadora. Muito obrigado. Continua livre a palavra, senhores vereadores e vereadora. Vereador César Impinotti. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público aqui presente. Eu não poderia deixar de falar alguma coisa. Em primeiro lugar, cumprimentar aí a palavra do doutor Carlos, doutor Júlio, as palavras que foram ditas aqui. Cumprimentar em especial o meu colega vereador Jair Brunhago. Dizer a ele que a experiência dele nos ajuda muito. Como é bom ouvir e saber que partiu dele, de um conhecedor realmente da área da educação. Como é bom ouvir dele e aprender com ele. Então, parabéns, colega Jair, por esse projeto. Aprovadíssimo e não há como não ser. Parabéns a você. Parabéns a todos os educadores que se encontram aqui. Parabéns a todos os envolvidos que sempre estão aqui e nos honram com a visita. Dizer que é muito importante. A gente fica feliz a cada sessão. Parabéns aos policiais, aos 3 policiais, ao Roger, ao Silva e ao Soares pelo ato de bravura. É assim que nós precisamos de um Brasil melhor,
construído com pessoas especiais como vocês, como todos vocês. Então, é uma alegria muito grande pertencer a esse quadro do Legislativo e dizer que eu também ficarei feliz, assim como o nosso presidente falou, de pertencer a um ano, a uma legislatura onde construímos coisas, ajudamos a construir coisas que farão a diferença lá no futuro. Pessoas experientes que trazem o conhecimento e que nos fortalecem para um futuro melhor. Com certeza, no nosso... Muito obrigado a todos e muito boa noite. Continua livre a palavra final, vereador Jair Brunhago. Quero aqui parabenizar os policiais, né, Roger Silva e Soares, pelo ato de bravura. Meu militar, e tenho um irmão e uma cunhada militar que servem na cidade de Itajaí. A gente sabe do trabalho e, principalmente, quando um policial é abnegado e faz além. Então, parabéns a esses policiais por esse ato e por fazer a diferença e fazer com que pessoas tenham sido salvas. Em nome de vocês, parabenizar a toda a corporação da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Parabéns a vocês por bem representarem e honrarem a farda de vocês, fazendo e agora recebendo essa justa homenagem dessa Casa de Leis. Parabéns à Polícia Militar de Santa Catarina. Continua livre a palavra, senhores vereadores e vereadora. Vereadora Alandra. Boa noite. Boa noite a nobres colegas, a todos que estão nessa noite nos assistindo aqui em casa. Quero falar da importante projeto que foi aprovado hoje e falar também que, de um lado, mulher, a gente tem essa visão toda globalizada. A gente sabe, vocês poderiam estar em casa, isso de vocês acabou quando vocês deixaram a escola de vocês como educadoras, mas a gente sabe que não, que mulher é tipo povo. A gente abraça a causa, a gente sente comovido, a gente quer que as coisas melhorem. Todo dia a gente tem um olhar diferente, um olhar humano, um olhar mulher. Então, parabéns a todas vocês. Não é só o dia 8 que é nosso dia, todos os dias nossos dias. Obrigada a todos e boa noite. Continua livre a palavra. Então, nada mais havendo para tratar nesta sessão, convido para a reunião extraordinária daqui 5 vereadores e vereadoras, para que nós possamos fazer a votação em regime de urgência do projeto número 11/2018 do Poder Executivo. A todos, uma boa noite.